Pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vamos lá, eu vou fazer a chamada e nós damos continuidade à nossa matéria, ok? Adrine, Amanda Teixeira, Bruna Maiara, desculpa. Daniela da Silva, Daniele Nascimento, Débora Luiz, Euler, Felipe de Souza, Felipe Rodrigues, Fernanda Itagiba, Gláucia, Jair, Jéssica Honório, João Vitor, Lara de Faria, Larice, Laira Rachid, Leandro Teixeira, Lucas Magalhães, Maisla Lohane, Marcela Bárbara, Matheus Felipe, Micaele, Patrícia Coelho, Paulo Veloso, Paulo Vitor, Pedro Macedo, Rafael Leal, Rodrigo Pereira, Sara, Thalia Magalhães, Tiago Firmiano, o Daniela, eu coloquei aqui presença. Sara, não, porque essa apostila é do exame remoto 2, do estudo dirigido 2. Eu vou colocar provavelmente hoje ou amanhã, ok? Então ela faz parte do estudo dirigido 2. Tranquilo? Pessoal, confirma para mim só uma situação aqui. O seguinte. Vocês estudaram com a professora Raquel em processo civil 1, litisconsórcio, intervenção de terceiros? Intervenção de terceiro, denunciação da lide, assistência, incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Alguém sabe me responder isso? Senhores, ninguém sabe me responder isso? Professor, ô Jair, Ô, Jair, boa noite. nós estudamos sim, entendeu? Estudamos sim. Perfeito. Não. Só o seguinte, que a gente está meio. A gente não, nós rezamos de aula remota aí, para confusão danada, a gente não está lembrando, mano. Mas ali dos consórcios, da pessoa jurídica, nós estudamos sim. Entendeu? Estudaram, né? Educação de terceiros, nós estudamos sim. Isso. Não, beleza. Era só para eu ter um norte aqui, o Jairo e os demais alunos, para a gente poder dar seguimento, para eu ver a forma como eu vou tratar o tema. Hoje, vocês vão perceber que nós estamos lá, nós começamos no artigo 319 da petição inicial. Na verdade, o nosso semestre começou lá no título 3, título 1, da formação do processo, título 2, da suspensão do processo, e título 3, da extinção do processo. Depois nós falamos de petição inicial, pedidos, indeferimento da petição inicial, e hoje a gente parte para um conteúdo que é a improcedência liminar do pedido. O que significa a improcedência liminar do pedido? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Liminar. O que significa o termo liminar no direito? Alguém quer arriscar? O que significa liminar? Algo liminar. Com ausência de técnica processual, você liga o jornal e está lá assim, a instituição tal, a entidade tal conseguiu uma liminar na justiça. O que significa liminar? O que é liminar? Alguém sugere? Não? Parece que não, né? Hoje nós temos poucos alunos, parece que a sexta-feira está pesada, né? Então, vamos lá. O que significa liminar? Qual é o aspecto da liminar? A liminar está ligado a algo rápido, algo concedido liminarmente, algo concedido de imediato. E aí nós temos a inaudita altera partes, ou significa, é concedido de forma rápida, sem o conhecimento da parte contrária naquele momento. Ou seja, antes mesmo do conhecimento da parte contrária, há a concessão dessa decisão judicial. Então, na verdade, a técnica processual é que essa decisão judicial foi concedida em caráter liminar. Ok? Então, esse é o termo correto. Foi concedida uma decisão judicial em caráter liminar. Ok? Bom, ainda na perspectiva da análise conceitual, nós temos o quê? O julgamento da improcedência liminar do pedido. Significa, então, que há um julgamento do juiz de forma rápida pela improcedência daquela inicial. Então, vejam que nós estamos seguindo uma cronologia. Que cronologia é essa? Nós fizemos o estudo de como elaborar uma petição inicial, não sendo o caso de indeferimento e não sendo o caso de emenda da petição inicial, o juiz, então, diante dessa decisão judicial, diante dessa petição inicial, ele pode tomar dois caminhos. Um caminho pode ser a determinação da citação do réu, e aí segue normalmente o trâmite que nós vamos estudar, o rito processual, ou ele pode pegar essa inicial e se deparar com determinadas situações em que ele vai julgar esse processo. Então, é a análise de mérito,
487 do CPC, ele vai julgar improcedente essa inicial de forma liminar, sem que ao menos determine a citação do réu. Então, o nosso estudo de hoje é a hipótese do juiz que recebeu a petição inicial e ali naquela petição inicial ele já viu a necessidade de julgar improcedente, sem ou antes mesmo da própria citação do réu. Ficou claro essa questão conceitual do julgamento da improcedência liminar do pedido? Qual é a dúvida, Marcelo? É o seguinte, o juiz, ele recebe a petição inicial, não é isso? Nós estudamos como fazer a petição inicial, os requisitos da petição inicial, tudo isso nós estudamos, os requisitos da petição inicial, quais são as sequências, e você direcionou essa petição inicial para o juiz. Quando essa petição inicial chegou para o juiz, ele pode determinar a citação do réu. Significa, então, que ele pode expedir o mandado de citação para que o réu tome conhecimento e participe do processo. Ok? Mas existem hipóteses em que o juiz, só de ler a inicial, ele julga aquele pedido improcedente, antes mesmo da citação do réu. Se não há citação, não há contestação do réu. Ok? Então, ele faz o quê? Ele julga improcedente esse pedido. E quando eu digo sobre a liminar, é em caráter liminar. O que é em caráter liminar? De forma rápida, de forma célere. Então, hoje, quando você liga o jornal e vê a seguinte expressão, o governo conseguiu uma liminar. Na verdade, o que o governo conseguiu, se a matéria trouxesse o aspecto técnico, a matéria seria assim, o governo conseguiu uma decisão judicial em caráter liminar, ou seja, em rapidez, de forma célere. E você tem a liminar inaudita altera partes. O que significa essa expressão? Antes do conhecimento da parte adversa. Com isso, Marcelo e os demais alunos, nós estamos diante de uma hipótese em que o juiz pegou a petição inicial e, ao ler a petição inicial, ele viu ali uma situação em que permite que ele julgue improcedente aquela petição inicial antes mesmo de citar ou antes mesmo do réu se defender no processo. Ficou mais claro agora, Marcelo? Pessoal, mais alguma dúvida em relação a esse aspecto conceitual? Bom, quais são os artigos que nós vamos estudar hoje? Hoje nós temos o estudo do artigo 332. Então, você vai pegar aí o seu CPC e nós vamos estudar o 332, ok? Eu vou começar fazendo a leitura do caput do 332. Assim diz o 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Então, o que o 332 está trazendo para a gente? Informações relevantes no seu caput. Ok? Então, ele traz que existem naquele processo, ok? Naquela petição inicial, situações dispensa a fase instrutória, ou seja, não precisa de mais provas, antes da citação do réu, em caráter liminar, o juiz vai julgar improcedente aquela petição inicial, aquele processo, que contrariar. Ok? O que aquela petição inicial contrariou para que o juiz julgue ela improcedente? Vejam os incisos do 332. São eles 4 incisos. E esses incisos nós precisamos analisar
cada um desses incisos para que a gente não confunda as hipóteses. A gente não pode ter confusão quanto às hipóteses. Então, vamos lá. Quando a petição inicial contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, aqui eu faço uma observação. Está falando súmula vinculante? Não. Ou seja, não é necessário que seja súmula vinculante. É qualquer súmula. Então, se a petição inicial, o processo, contrariar súmula do STF e do STJ, autorizam o magistrado o julgamento da improcedência de forma liminar. Ok? Ficou claro essa primeira hipótese? Então, muita atenção, porque não se trata só de súmula vinculante, é qualquer súmula do STF e do STJ. Segundo, inciso segundo. Inciso segundo. Acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em incidente de demandas repetitivas ou recursos repetitivos. Ok? Então, quando você tem uma decisão firmada em resolução de demandas repetitivas, essa petição também pode ser julgada improcedente liminarmente. O inciso 4, e aí eu chamo a atenção para o inciso 2 e 3, eles falam do incidente de resolução de demandas repetitivas e o julgamento de recursos repetitivos. Cuidado! O inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 3º, eles falam de STF e STJ, via de regra. Já o inciso 4º, enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Qual o Tribunal de Justiça? Do Estado. Que Estado? O Estado que o processo surgiu. Então, se a minha petição inicial contrariar a súmula do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela pode ser julgada liminarmente improcedente. Ok? Então, muita atenção quanto a isso. Muita atenção mesmo. Por quê? Quando você vai lendo, isso é muito comum em prova fechada, o inciso 4º fala do quê? Do enunciado de súmula do tribunal do seu estado, da federação ou do estado que está tramitando o processo. Isso é muito comum, esse erro. E aí eu peço aos senhores que dêem uma lida no efeito vinculante que está no slide. Diz assim: é interessante notar que, com relação às súmulas dos tribunais superiores, o julgamento liminar de improcedência poderá, ao menos em tese, ocorrer mesmo quando a súmula não tiver eficácia vinculante. Isso porque, pessoal, eu comecei a ler os incisos dizendo isso para os senhores. É súmula vinculante? Não, é súmula. Não é necessário que essa súmula tenha um efeito vinculante. Basta que seja uma súmula, ok? Então, eu separei um slide para que vocês tenham essa referência. Porque o artigo 332, inciso 1º, se limita a exigir enunciado de súmula de tribunais superiores e não faz exigência de que seja súmula vinculante. Então, isso é um ponto relevante para os senhores, ok? Bom, aqui eu vou pedir que vocês passem, como vocês não tiveram esse slide para poder imprimir e acompanhar a aula, eu vou pedir que em alguns segundos, coisa de 30 segundos, vocês leiam esse slide para mim, para que eu possa mencionar alguns pontos e vocês possam entender como que eu estou falando sobre a conduta do juiz. Porque aqui, pessoal, na aula de hoje, nós estamos estudando uma conduta do juiz, em que ele analisou a petição inicial, preencheu os requisitos de formalidade, logo depois o juiz fez o quê? Percebeu que essa petição inicial ou incidia na violação de súmulas
ou de acordo das demandas repetitivas, ou tinha violação. Não está aparecendo o slide? Agora está aparecendo? Perfeito. Então, veja que a gente... Veja que a gente está analisando a conduta do juiz e ele se deparou com essa situação de uma das hipóteses do 332, e aí o nosso estudo hoje é como que se estabelece a conduta do magistrado. Eu vou fazer uma breve leitura, né? E aí o Rodrigo e os demais alunos acompanham aí. Diz assim o primeiro ponto do slide. Na hipótese de aplicação do artigo 332, que é o que nós estamos estudando, há interessante mudança formal na sentença a ser proferida pelo juiz. No sistema anterior, cabia o juiz reproduzir o teor da sentença anteriormente proferida, ou seja, a fundamentação da sentença seria a transcrição da fundamentação da sentença anterior, ou seja, aquela que determinou a aplicação. Não bastava o juiz indicar os dados da demanda anterior como razões de decidir, sendo imprescindível a transcrição do teor da fundamentação da sentença anterior, nada impedindo que se somasse aqueles outros fundamentos novos, os que não faziam parte da decisão paradigma. Quando eu digo decisão paradigma, pessoal, eu faço uma referência à decisão comparativa. O paradigma é uma posição para se comparar a sentença anterior com a sentença atual, para você criar um paradigma. Por que eu estou falando de sentença? Porque nós estamos falando de súmulas e de julgamentos de acordo dos tribunais. Ok? Então, passem os olhos aí para vocês acompanharem essa situação. E aí eu pergunto, posso seguir ou ainda não leram? Ok, então vamos lá. Então vocês perceberam que nós estamos falando de enunciado de súmula, nós estamos falando de entendimento firmado em incidente de resolução, nós estamos falando de acordo proferido pelos tribunais superiores. Mas eu quero chamar a atenção agora para o parágrafo 1º. Deixa eu voltar aqui. Eu quero chamar a atenção para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º também traz a hipótese. O parágrafo 1º também traz a hipótese de prescrição e decadência. Então, o parágrafo 1º fala para a gente que o juiz, quando se depara com uma petição inicial, que está fazendo um pedido prescrito ou um pedido que já decaiu, ele pode julgar improcedente esse pedido de forma liminar, ok? Então, tá lá. O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou prescrição. Lembrando para os senhores que decadência e prescrição, matéria de ordem pública. Isso significa que não precisa da parte contrária ser citada, contestar alegando prescrição e decadência. Se o juiz já se deparou com a prescrição ou com a decadência, ele pode julgar improcedente o processo de forma liminar, sem antes mesmo de citar o réu. Ok? Então, muita atenção quanto a isso. Bom, aí o juiz, então, recebeu a sua petição inicial e analisou a sua petição inicial e viu que ela violava ou que ela contrariava uma dessas hipóteses, os enunciados, acordo e incidente, ou prescrição e decadência.
Tá lá. Ele vislumbrou uma hipótese dessa. Então, ele vai extinguir o processo com resolução do mérito. Agora, é com resolução do mérito. Se ele vai extinguir com resolução do mérito, nós estamos falando de segurança jurídica e coisa julgada. Não pode se discutir mais essa matéria no âmbito do Poder Judiciário. Ok? Então, vejam que o juiz vai julgar de forma liminar improcedente com base só na inicial. Tranquilo? Então tá lá. Essa é uma das hipóteses. O juiz, então, dá uma sentença, porque ele dá uma sentença julgando improcedente. Você, então, não concorda com essa sentença. Você vai interpor um recurso, o recurso de apelação. Ok? Apelação. Por que apelação? Porque toda a inicial foi julgada improcedente. Então, você vai interpor apelação. Ao interpor a apelação, o juiz, então, recebe a sua apelação, ele pode adotar duas posturas. A primeira postura, ao receber a apelação, ele exerce, no prazo de 5 dias, juízo de retratação. Ok? Então, ele vem e recebe lá a sua apelação e ele tem 5 dias para exercer juízo de retratação. Se ele não exerceu esse juízo de retratação, ele vai determinar a citação do réu agora para contrarrazoar a sua apelação. E, posteriormente, o processo vai seguir para o tribunal para apreciar a matéria. Ok? Então, o recurso cabível é a apelação. Por quê? Porque houve uma sentença de mérito extinguindo o processo, analisando o mérito. Qual que é o mérito? Foi julgado improcedente por uma das hipóteses do 332. A primeira pergunta que eu faço aos senhores é o seguinte: é possível, então, improcedência liminar do pedido parcialmente? Ou seja, um exemplo, minha petição inicial tem 4 pedidos, 2 estão prescritos. O juiz pode julgar liminarmente improcedente esses 2 pedidos, ou seja, dos 4 do processo, 2 foram julgados improcedente e os demais vão seguir o fluxo normal aí do procedimento. Pode ocorrer esse julgamento parcial? Alguém, por gentileza? Só o Thiago. Por que João? Por que Paulo, quer dizer? Por que Paulo? Vejam o que diz o slide. Pergunta: sendo mais ampla a demanda atual, é possível aplicar o 322 para o julgamento de improcedência liminar parcial? Veja, resposta. Ficou muito pequenininho, né? É possível, sim, e cabe o quê? Agravo de instrumento, ok? É possível e cabe agravo de instrumento. Então, é a possibilidade do julgamento parcial de improcedência liminar do pedido, ok? Então, fica aí essa informação. Alguém levantou a mão? Tiago, fica à vontade. Boa noite, Bruno. Boa noite. Tipo assim, eu entendi que eu agravo, mas se o mandado de segurança estiver já bloqueando? Eu não entendi, Tiago. O mandado de segurança entrou aonde? Por exemplo, assim, a petição inicial foi, igual você falou, correto. Aí 2 está procedente. 2 está correndo, mas 2 pode ser que o juiz pode anular, não? Se tiver com mandado de segurança. Não, é assim, ela tem 4 pedidos, a petição inicial. 2 estavam prescritos, um exemplo.
Aí ele já julga improcedente esses dois de forma liminar. Ok? O processo vai seguir normalmente com esses dois aqui de cima. Vai mandar citar o réu para contestar esses dois. Ah, cara, eu confundi. Eu achei que o Você está mandato segurado... confundindo com a suspensão do processo. Desculpa, eu confundi. Não, sem problema. Mas eu estou dizendo assim, entendeu? Que aqui ele já julgou, já analisou o mérito de dois pedidos. Isso, aí ele não determina nem... O réu nem precisa se defender desses dois pedidos. Ok? Agora eu confundi, mas acho que a minha internet está falhando um pouco, Bruno. Eu só entendi até a primeira parte do inicial. Entendeu? Aí na hora que eu peguei que falhou um pouquinho, eu fui fazer um raciocínio, mas eu fiz um outro raciocínio. Desculpa aí. Mas agora você pegou o negócio, né? Peguei o negócio, peguei. Então, assim, aí você entra com agravo, só desses dois aqui. E os outros dois vai seguir normal. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Como que esse processo tramita lá no tribunal? Olha, os resultados é não conhecido o recurso, não conhecido porque ele não tem os requisitos de admissibilidade, negado o provimento, que manteve a improcedência, ou foi dado provimento ao recurso. Vejam que eu marquei de vermelhinho para os senhores quando é dado provimento ao recurso. Por que que eu marquei de vermelhinho? Porque é aqui que nós precisamos estudar. Porque se o juiz julgou improcedente, eu fui recorrer, mantiveram a improcedência, os dois aqui, ó, não conhecido recurso e negado provimento, ou seja, beleza, o processo continua improcedente naquela parte ou totalmente, tá joia? O problema é quando o tribunal devolve o processo para a origem para ele continuar, dizendo não era hipótese de improcedência. Aí o processo volta, tá aqui. Quando o recurso, a parte, então, o autor entrou com o recurso e o tribunal entendeu que não era hipótese de improcedência liminar do pedido. Devolve o processo para o juiz da origem. Ok? Bom, olha só que interessante. O que ocorre agora? Agora ocorre a intimação, ok? A intimação do réu para se manifestar do processo. Aonde que isso ocorre? Lá na origem, lá no primeiro grau, ok? Então é importante que vocês saibam isso. Se o tribunal acatou a apelação, o processo volta para o primeiro grau para que o réu seja intimado a participar e, participando, ele apresenta defesa e aí segue o seu rito normalmente. Ok? Outro ponto interessante, tudo bem aqui, pessoal? Tranquilo? Só 2 alunos manifestaram. Cadê a Adrine, que chegou atrasada, Daniela, Débora, Euler, Felipe, Lara, Jairo, Lucas, Micaele. Cadê essa galera aí? Paulo, que chegou agora há pouco. Rodrigão, tá meio calado. Cadê essa galera? O que é esse ok? O que vocês estão aí prestando atenção? É isso mesmo? Professor, eu ainda estou no trânsito ainda. Estou te ouvindo aqui, mas estou no trânsito. Quem está falando? Que agora Felipe? O Euler. Euler. Ah, beleza. Só mostrando a imagem aqui. Mas como é que fala? Tá ligado na aula, né? Sim, tô sim. Eu tô escutando, porque como eu tô dirigindo e acabei de sair do trabalho, aí eu tranquilo. Só ouvindo só. Beleza. Então, pessoal, vejam que aqui... Pois não, Paulo? Ô, Bruno, boa noite. Desculpa pelo atraso aí. Você vai disponibilizar esse slide depois? Vou, porque esse slide é do Estudo Dirigido 2. Só que ou eu postava ou eu dava aula, entendeu?
Não, tá legal, é porque eu acabei de chegar em casa e eu perdi o comecinho da sua aula, para depois Não, eu... eu vou disponibilizar sim, pode ficar tranquilo. Eu vou disponibilizar no formato PDF, né? Esse aqui é o formato de slide, é o pessoal que imprime, gasta muita tinta imprimindo. Verdade. Não, tá jóia. Obrigado, Bruno. Nada. Bom, então, pessoal, teve o provimento, está aqui no segundo item do slide, determinou o retorno à origem e determinou que o juiz desse seguimento com a citação e agora a intimação do réu. Aqui eu quero chamar a atenção para esse segundo ponto, esse terceiro ponto do slide que fala sobre uma doutrina minoritária. Essa doutrina faz uma aplicação analógica e trata como a teoria da causa madura, dizendo o seguinte: o tribunal, segundo grau, quando julga a apelação e dá provimento ao recurso, ele poderia, inclusive, já analisar o mérito da ação. Mas essa é uma corrente minoritária, ok? Para nós aqui, é importante vocês perceberem que o tribunal caça a sentença do juiz e determina a continuidade do processo com a citação do réu. E aqui eu quero fazer uma observação seguinte: não significa, vou repetir isso quantas vezes for necessário, os senhores precisam compreender, não significa que a ação será procedente no primeiro grau. Quando o tribunal analisa a apelação, ele só está analisando o quê? Que não é caso de improcedência liminar do pedido. Mas não pode-se fazer um juízo contrário senso de que isso iria, ao final da ação, gerar improcedência. Não, não. Isso pode, inclusive, gerar improcedência. Só que o tribunal disse é que não é uma improcedência liminar do pedido. Não é o momento para se falar isso. Por exemplo, há necessidade de produção de prova, há necessidade de manifestação do réu. Então, o tribunal entendeu que não é o caso de improcedência liminar do pedido, ou seja, não é o momento para se julgar de plano a improcedência. Não significa, repito, que a ação, quando retornar ao primeiro grau, citar o réu apresenta defesa, produz prova, o juiz vai julgar procedente. Ele pode julgar improcedente, pode julgar procedente, dependendo das provas ali, do seu convencimento motivado. Ficou claro essa observação? Porque isso não está no livro, isso não está no slide. Isso é uma questão de explicação de aula para a compreensão de vocês. Fique à vontade, Thiago. Bruno, então, você explicou aí, eu entendi tudinho, mas a gente tem um prazo para a gente, por exemplo, você explicou aí que o Yugi agora aqui, que pode voltar o processo de novo. Uhum. Mas a gente tem um prazo disso, não tem? Sim, é o resultado do recurso, porque você tem 15 dias para entrar com a apelação. Aí o juiz não se retratou, o juiz de primeiro grau. Ele vai e manda citar o réu para contrarrazoar o recurso, né, para se defender do processo, é para ele contrarrazoar a sua apelação. Contrarrazoou, sobe a sua apelação para o tribunal julgar a sua apelação. Quando o tribunal julga a sua apelação, essa apelação, Tiago e os demais alunos, só tem como discussão da matéria a improcedência liminar. Ela não está discutindo todo o processo, ela está discutindo só a improcedência. Aí o tribunal falou, não é caso de improcedência liminar. Cassou a sentença. Determina o retorno para o juiz de primeiro grau para que ele faça o quê? Abra prazo para o réu contestar, depois a réplica, depois especificação de prova, aí o processo segue normal. Ok? Correto, agora entendi. Valeu, obrigado. Falou. Mais alguma dúvida, pessoal? Dúvida? Agora, claro, repito sim. O que eu estou dizendo é o seguinte, que, vou até voltar ao slide. Tá vendo o vermelhinho ali? O vermelhinho significa que é provimento ao recurso. Significa, então, que o tribunal entendeu que não é o caso de improcedência liminar. Dizendo o seguinte, não é nenhuma das hipóteses do 332.
e mandou o quê? O processo voltar para o juiz, para que o juiz dê seguimento normal, abrindo prazo para o réu contestar, etc, etc. Quando eu digo isso, você não pode associar o provimento da apelação, que cassou a sentença, com o resultado da ação final. Não tem essa relação. Quando o juiz julga o acórdão aqui, o tribunal, ele só está julgando o quê? Que não é caso de improcedência liminar. Ponto. É isso que ele está julgando. Ele está dizendo, senhores, não é caso de você julgar liminarmente improcedente essa petição. É necessário que intime-se o réu para apresentar defesa, é necessário que se produza prova. Agora, quando o processo volta para o juiz, você não tem como saber o resultado dele. Ok? Depois, com o andamento do processo, ele pode ser procedente ou improcedente. O que eu digo, em outras palavras, é que a apelação tem um assunto bem específico. Qual é o assunto? Que não é caso de improcedência liminar. Liminar, ou seja, rapidamente, você bate o olho e julga improcedente. Se não é esse caso, o juiz tem que instruir o processo. E aí, no final da instrução, ele pode julgar da forma como ele entender. Não há essa vinculação. Ficou claro? Entendeu? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu vou colocar aqui um exercício para os senhores, ó. Aquele mesmo formato que a gente faz em toda a aula. Deixa eu só corrigir que eu errei em português. É, bem simples a questão. A gente, no meu relógio aqui, o 7h50, a gente vai 5 minutinhos. Diz assim, qual a diferença entre indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido? Qual a diferença? Qual as consequências, né? Que elas são diferentes. Ok? 5 minutinhos, não esqueça de colocar quinto B no assunto. Tá joia? Está aqui escrito, Sara, qual a diferença entre o indeferimento da petição inicial e a improcedência liminar do pedido? Né? No sentido assim, qual a diferença? Cada um desses casos tem uma consequência diferente. Então é essa que eu quero que você coloque para mim. Questão de uma linha, 5 minutinhos, ok? Eu aguardo vocês e vou acompanhando aqui os e-mails.
Pessoal, podemos ou mais uns minutinhos? Ô, Bruno, Oi. boa noite. Você solta aí, concentrando a mim. Você me deu duas fotos aqui, cara, porque na hora que você me falou, né, hoje presente, na hora que fez a chamada, eu tava vendendo telefone do hospital. Eu trabalho na área de saúde, cara. Eu fico no banco de sangue. Aí eu vi que agora que eu respondi, mas não respondi presente. Eu só tô te Eu vi que explicando. você me mandou um e-mail. Eu vou lançar a ocorrência lá. Valeu, obrigado, tá? Falou. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, eu vi que a galera que tinha que fazer já fez. Dando continuidade, eu deixo aqui para vocês a reprodução do livro, ok? Essa parte do livro é relevante para a compreensão dessa questão do retorno do processo à origem, para que ele dê seguimento ou aplica-se aí a teoria da causa madura, ok? Então, muita atenção quanto a isso. Aí, nós terminamos o artigo 332. Para quem está acompanhando diretamente pelo CPC, sabe que agora a gente vai entrar no artigo 334, que é a audiência de conciliação e mediação. Rodrigo, eu não sei ao certo, mas eu posso te falar pela minha edição. Eu te falando pela minha edição, você pode aí procurar pelas edições. A minha edição é a 8ª. Já te falo. A minha edição é a 8ª e está no capítulo 16. Ok?
lá no capítulo 16. Então, pessoal, vocês vão perceber que agora, então a gente está seguindo uma sequência lógica. Qual que é essa sequência, professor? A sequência é a seguinte: elaboramos a petição inicial. O juiz não se deparou com nenhum vício da petição inicial. Que vício é esse? Que gerasse o indeferimento ou, ao menos, a emenda, a correção. E você respondeu que a diferença entre o indeferimento da petição inicial e o julgamento improcedente de forma liminar está na resolução ou não do mérito. Isso significa que o juiz, quando indefere a petição inicial, ele extingue o processo sem resolução do mérito, lá com base no artigo 485. Significa, então, que você pode, num eventual momento posterior, ingressar com a ação novamente. Já na hipótese de improcedência liminar, ela faz coisa julgada formal e material. Por quê? Se aplica o 487, que foi o quê? Julgamento de mérito. Ok? Então, se não é caso de emenda da petição inicial, se não é caso de indeferimento da petição inicial, se não é caso de improcedência liminar do pedido, senhores, o que o juiz tem que fazer? Determinar a citação do réu. Ok? E você já sabe, lá do artigo 319, inciso 7º, todos vocês peguem lá o 319, inciso 7º, que traz um dos requisitos da petição inicial. Vamos voltar lá para você lembrar qual é esse requisito. Diz assim, o caput do 319, a petição inicial indicará, inciso 7º, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Espero que tenham lembrado disso. Agora a gente estuda o 334. O que diz o 334? Quando e como ocorre essa audiência de conciliação e mediação que você manifestou na petição inicial. Então, isso é o que nós vamos estudar agora, ok? Nessa segunda parte da aula. Eu vou pedir licença a vocês que eu vou ficar aqui logado, mas vou trocar o slide, ok? Passo agora para o slide de audiência de conciliação ou mediação. Só um instante. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Pois bem, vocês estão vendo o slide aí? Audiência de conciliação e mediação, pessoal? Estão vendo o slide? Vê se ele vai trocar. Sim. Ele passou aí? Trocou? Então vejam que nós temos uma previsão legal no artigo 334 que eu transcrevo aí para os senhores. E o que nós vamos fazer nessa segunda parte da aula? Destrinchar, nós vamos analisar os critérios que previstos no 334. E é importante porque tem prazos, tem consequências e tem muita situação, muitas regras processuais envolvidas aqui. Então vamos lá. Diz assim o 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais do 319 e não for caso de improcedência liminar do pedido,
o juiz designará audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Ó, vamos extrair daqui informações relevantes do caput do 334 e eu coloquei ele no slide para vocês. Bom, nós estamos falando, deixa eu trocar aqui, passar aqui, nós estamos falando de um fato, né, uma regra processual que ela ocorrerá após a citação. Isso é óbvio. Por quê? Porque essa audiência ela ocorre depois que o réu foi citado, tá? Porque senão ele não vai participar da audiência. Então você há de convir comigo que esses prazos que estão aí colocados são prazos importantes para se respeitar o contraditório e a ampla defesa. Então está dizendo o seguinte: o juiz designará a audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias. Antecedência ao quê, pessoal? Antecedência ao quê? Significa que quando o juiz expede o mandado de citação, daquele momento que ele expediu o mandado de citação até a data que consta nesse mandado para ocorrer a audiência, expediu e a data que vai ocorrer está aqui no cantinho. E aqui, ó, ele expediu. Então, do lado esquerdo da tela, ele expediu. Do lado direito é a data que vai ocorrer a audiência. Nesse intervalo que ele expediu o mandado, para citar e intimar o réu, tem que ter no mínimo 30 dias entre a data que a secretaria expediu o mandado com a data da audiência. Então, o autor tem que saber o quê? 30 dias de antecedência, o autor, quando que essa audiência vai ocorrer. Porém, quando o réu é citado, o réu foi citado, é óbvio que entre a expedição do mandado e a citação do réu, passou-se um tempo, uma questão lógica. Mas da data que o réu foi citado até a data que consta dessa audiência, tem que ter no mínimo 20 dias. Eu pergunto aos senhores, quantos dias a secretaria tem para cumprir um mandado desse? Vamos ver se vocês pescaram aí a essência do negócio. Quantos dias a secretaria tem para cumprir um mandado desse? No mínimo, né? Isso, Felipe, 10. Porque se eu espeço um mandado com 30 dias para o autor, e você pegou a parte final do caput do 334, falando que quando esse mandado chegar no réu ainda tem que ter 20 dias, nós estamos falando que o espaço ali, o espaço para cumprimento desse mandado tem que ser no mínimo 10 dias. Ficou claro isso, senhores? Senhores, ficou claro isso? Só o Jairo? Euler, Rodrigo, Lara. Bom, feita essa análise, me parece que todos compreenderam, feita essa análise, a gente passa para a apuração dos incisos e dos parágrafos, ok? Ora, preste atenção nesse slide que fala sobre a doutrina. Diz assim, a regra, portanto, será a citação e no mesmo ato, no mesmo mandado, a intimação do réu para comparecer em audiência de conciliação ou mediação. Caberá ao juiz indicar desde esse momento se o meio consensual é o mais adequado, se seria a mediação ou conciliação. Então, é nesse momento que o juiz diz, olha, é caso de conciliação, é caso de mediação, ok? De forma que o processo já seja dirigido para o terceiro dentro do centro de resolução de conflitos de cada tribunal.
Então, aqui, é só para você entender que quando se expede esse mandado de citação para o réu, ele já vai dentro dele com a intimação da audiência. Professor, mas como que o autor fica sabendo da audiência? Porque quando ele protocolou a inicial, não marcou a audiência. Quando que ele fica sabendo da audiência? Aí você vai analisar o parágrafo 3º do 334, que diz: a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa do seu advogado. Publica sua intimação para o advogado do autor. Ok? Aí você já sabe que é 30 dias para o autor e quando chega esse mandado para o réu, 20 dias. Ok? Então aqui a gente pode dar uma sequência. Coloco aí para vocês o parágrafo 3º. Bom, a audiência ocorre quando e a audiência não ocorrerá quando? Eu já me adiantei a esse ponto da matéria lá quando a gente está falando de petição inicial. A regra do CPC é que a audiência ocorra sempre. Sempre ocorrerá a audiência. Sempre. Essa é a regra. Porém, nós temos duas hipóteses em que essa audiência não ocorrerá. As hipóteses estão previstas lá no parágrafo 4º do 334, que diz assim: a audiência não será realizada quando as duas partes requerem expressamente, eu coloco uma seta em cima da palavra expressamente, as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Significa, então, que as partes manifestaram expressamente que não têm interesse. E quando o direito envolvido naquela demanda não comportar autocomposição. E aqui eu continuo evoluindo com a explicação no seguinte ponto. Você estudou que o autor manifesta na petição inicial, artigo 319, inciso 7º. O autor manifesta na inicial se tem interesse ou não na realização da audiência de conciliação ou de mediação. Mas quando que o réu manifesta esse desinteresse, esse não querer da audiência? Vejam o que diz o parágrafo 5º do CPC. Está aí no slide para vocês, eu vou ler. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na realização da audiência. E o réu deve fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência. Pronto. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer um exercício, assim, um exercício de raciocínio para a gente bugar a nossa sexta-feira. Você sabe, então, que o intervalo mínimo para o autor da data da audiência é 30 dias. O intervalo mínimo para o réu é 20 dias. Então, quando o mandado chega para o réu, tem que ter, no mínimo, 20 dias para a data da audiência. Quando chega o mandado para ele, ele já sabe a data da audiência, mas ele não quer. Qual o prazo que ele tem para falar que não quer? 10 dias que antecedem a data da audiência. Por que eu estou dizendo que é os 10 dias que antecedem? Porque, na prática, essas audiências são marcadas com meses para frente. Porque aqui nós estamos falando de prazo mínimo. Mas aí o juiz, eu protocolei uma petição inicial hoje, o juiz despachou me intimando que a audiência vai ser dia 19 de setembro. E aí o mandado vai chegar daqui 5 dias para o réu. Então os prazos estão todos sobrando. De hoje até 19 de setembro, muitos dias. Para o réu, chegou daqui 5 dias, ele tem meses até a audiência. Mas qual o prazo para ele falar que não quer? Você vai pegar 19 de setembro e contar 10 dias que antecedem os 19 de setembro. Ok? E não 10 dias de quando ele recebeu o mandado. Não. É 10 dias que antecede a data da audiência. Então, por isso que é importante que você pegue no parágrafo 5º e grife aí 10 dias de antecedência. Contados de qual referência? Da data da audiência. Então, isso você tem que ter referência. Ok? Ficou claro esse ponto, senhores? Então, façam essa anotação,
porque isso é extremamente relevante. Eu coloco uma setinha aqui, eu coloco para vocês aí uma referência, para que isso gera confusão, gente, até no exercício da advocacia. O cliente te procura, você tem que saber fazer esse cálculo, porque às vezes não deu prazo, às vezes você tem prazo sobrando demais, às vezes o cara quer fazer um acordo, depois ele não quer fazer mais, tem toda essa confusão. Lembrando das aulas passadas que a omissão significa anuência. Então, o silêncio ou a não manifestação significa anuência. E se ele manifestar em prazo que viola esses 10 dias, é como se ele tivesse dado anuência, ou seja, que ele quer a audiência. Tranquilo? Então, muita atenção quanto a isso. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. E se houver litisconsórcio? Lembra que eu comecei a aula, já perguntando se vocês tinham tido aula de litisconsórcio? Lembra que eu falei isso? Por causa desse ponto aqui, ó. Eu perguntei por quê? Quando você tem litisconsórcio no polo passivo, litisconsórcio no polo ativo, porque até agora nós estamos falando de um que não quer, o outro manifesta que não quer, tudo bem. Se nós tivermos o litisconsórcio, vocês vão ver aí da previsão do parágrafo 6º, olha o que diz o parágrafo 6º do 334. Todos os litisconsórcios têm que manifestar desinteresse. Se um se mantiver inerte, omisso, ou se um falar que quer, a audiência vai ocorrer. Por que isso? Porque a regra é a ocorrência dessa audiência. Ok? Então, muita atenção quanto a isso. E se a parte não manifestou nada, acho que o Rodrigo Pereira me perguntou isso numa aula, se a parte não manifestou nada, o autor não manifestou na inicial, o réu não manifestou por petição com 10 dias de antecedência, o juiz, então, marcou a audiência e aí uma das partes ou as partes não comparecem de forma injustificada. Está aí a penalidade. Multa de até 2% sobre o valor da causa. E aí eu faço uma observação. Essa multa não tem isenção para os beneficiários da assistência judiciária gratuita. Em outras palavras, mesmo que o sujeito tenha assistência judiciária gratuita, será exigível essa multa dele. Ok? Então, até 2% sobre o valor da causa. E aí nós já estudamos a questão do valor da causa. Ok? Então, é muito importante aí essa questão do... Alguém levantou a mão? Sou eu, professor. Só para entender uma coisa aqui. Vamos lá. O réu, ele tem 20 dias antes, né? De comunicar para ir para a audiência. Mas muito antes desse... Os poucos tem muito prazo, quer dizer, o fórum vai mandar aí para lá, para mês de setembro, outubro, tipo assim. Isso. E intervalo aí que a pessoa recebeu lá, ele fala que não quer audiência. Faltando 11 dias, ele resolve falar, eu quero agora. Ele pode mudar? Ele pode mudar. Excelente pergunta. Ele pode mudar. Ele pode falar, não, agora eu quero. Você só toma um cuidado, o Jair e os demais alunos, a pergunta é muito boa, porque quando ele fala que não quer a audiência, naquele momento que ele protocolou a manifestação, presta atenção, ele protocolou a manifestação de que não quer, começa a contar o prazo dele para contestar. Aí, como é que ele volta atrás? Ele não tem como, porque aí ele vai perder prazo para contestar e vai ser considerado revel. Tá? E aí eu pego uma referência no artigo 335 e inciso 1º e inciso 2º. Quando que se inicia o prazo para você contestar? Da data da audiência de conciliação e mediação ou da data do que o réu falou que não quer. Então, ele volta atrás, mas o prazo dele de contestação está correndo. Isso é uma coisa relevante. Ok? Mas nós vamos analisar esses prazos de contestação na próxima aula. Tranquilo?
Tranquilo. Bom, então, pessoal, tá aqui a multa. Essa é a multa se ele não comparecer. E aí, nós temos os parágrafos 9º, 10º, 11º, 12º, são parágrafos que trazem aí como que se formula a petição, o termo de acordo e quais são as consequências aí para esse termo de acordo. E aqui eu já começo fazendo um gancho para a nossa próxima aula, nesses minutinhos aí. Contestação. Quando que eu apresento contestação, professor? Porque eu fui na audiência e nós não chegamos a um acordo. Eu tenho que levar a contestação nessa audiência? Como é que eu faço? Então, o prazo para você contestar é de 15 dias. Previsão CAPT do 335. Objeto da nossa aula na semana que vem. E aí, eu vou ler rapidamente o CAPT do 335. O réu poderá oferecer contestação por escrito, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Então, ele está te falando como que você vai calcular esses 15 dias. Da audiência de conciliação ou mediação, ok? Se uma das partes não comparece ou se não houve composição, aquela é a data. Então, a data da audiência é importante, porque ela dispara, se não houver acordo, né, pessoal? Ela dispara a contagem para contestar. E a segunda hipótese, essa que eu dei de exemplo para o Jairo, ela diz o seguinte: do protocolo, lembre-se, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação apresentado pelo réu, quando o autor já falou que não quer. O réu vem e protocola que não quer. Qual o prazo para ele contestar? 15 dias daquela data que ele protocolou a manifestação que não quer a audiência. Ficou claro isso, pessoal? Eu preciso que vocês manifestem se tem alguma dúvida e se ficou claro essa situação. Inciso 1º e inciso 2º do 335. Isso é o termo inicial de contagem. Coloquei no grupo aí para vocês. Pessoal, alguma dúvida? Tudo esclarecido aí? Senhores, uma resposta? Tudo tranquilo? Posso encerrar? Essa é a pergunta que todo mundo queria ouvir, né? É a mesma coisa É uma pergunta retórica. Eu já sei a resposta. Tudo bem, pessoal? Eu encerro aqui, então, a aula. Desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana, um bom restinho de sexta-feira. Descanse, fique com os familiares e se cuidem, tá joia? Uma boa noite aí para vocês, um forte abraço.